Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. Hoje bem atrasados, porém, entretanto, todavia, é necessário que esse atraso aqui seja para poder trazer informações mais completas para você. E a pergunta que não quer calar é: e aí, galera? Santi Moreno deu ruim? Vai melar? Pelo amor de Deus. A torcida do Fluminense já fica como? A gente já fica tenso, né, irmão? Como assim, Thiago? Bom, vamos trazer o que tá rolando, né? Vou trazer também a minha opinião sobre toda essa situação, né? Trazer as informações também. E a gente tem outras informações aqui sobre Lucas Ribeiro e tudo mais, né? Situações do jogo de ontem, porque ontem o Fluminense venceu, diretor. E como a gente está aí com esses strikes, a gente não está conseguindo trazer, né, os conteúdos ali pós-jogo. Mas ontem o Fluminense dentro de casa foi o resultado mínimo, né? Mas venceu ali o Grêmio. O Fluminense no primeiro tempo especificamente, eu gostei do primeiro tempo do Fluminense. Um Fluminense trocando passes, Paulo Henrique, Ganso brilhando no jogo de ontem no primeiro tempo, particularmente achando seus companheiros, toques de primeira, aquilo que a gente já conhece do Ganso, né? Ontem o Ganso fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, até porque ele durou só até os 20 alguma coisa do segundo. Com isso, o Fluminense venceu, né, por 1-0, gol dele, mais uma vez Everaldo, né? Nos últimos 2 jogos aí foram 3 gols do Everaldo e poderiam ter sido 4. Porque o Everaldo errou um pênalti. Mais um pênalti perdido pro Everaldo. Para quem não lembra, Everaldo já tinha perdido o pênalti, né? E muita gente culpou a torcida, porque quando chamaram ele para bater o pênalti, a torcida vaiou no Maracanã, né? Dessa vez todo mundo o apoiou, porque tá vivendo um bom momento, né? Mas mesmo assim, o Everaldo meteu para fora, né? E a gente ficou ali. Assim, é claro que o pênalti perdido do Everaldo não tirou o que de bom ele fez na partida. Eu acho que o Everaldo fez uma boa partida, não só pelo gol, mas pelas suas movimentações, o pivô e tal. Sinto que falta no Everaldo, às vezes, ir até o final da jogada, né? Mas ontem a gente teve uma jogada também de contra-ataque, que ele cortou pra dentro e chutou no gol, né? O que a gente queria que ele fizesse contra o Borussia, ele fez ontem. Errou, foi pra fora, mas pelo menos ali tentou, né? Vi muita gente falando que não precisa mais contratar centroavante porque a gente tem o Everaldo. Eu ficaria mais calmo em relação a isso aí. Eu continuaria buscando um centroavante, né? Mas eu vou ser bem honesto para vocês. Depois dessas 2 vitórias do Fluminense com gols do Everaldo, eu conheço muito bem o meu eleitorado. Eu conheço muito bem a diretoria do Fluminense. Então, assim, a chance deles cancelarem uma busca de centroavante, porque o Everaldo está em alta, é muito grande. Vão usar a justificativa que tem Everaldo, que tá fazendo os gols, ainda tem o Germancano e ainda tem o João Tacar, né? Então, assim, vão tentar colar essa narrativa em cima do torcedor, né? Mas é aquilo, se o Fluminense quer brigar por várias frentes, o Fluminense precisa de um elenco mais robusto, né? A gente tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro aí, né? Precisa de um elenco mais robusto. Mas no mais, eu gostei do jogo de ontem. O Fluminense perdeu algumas oportunidades, mas assim, o lado horrível do jogo de ontem foi perder o Thiago Silva. Thiago Silva ontem sentiu uma lesão, né? A gente teve ali ele colocando a mão na coxa, né? Tanto é que o nosso querido Lessa traz que o zagueiro Thiago Silva vai passar neste domingo ou segunda, né? Para um exame e vai ficar de fora do jogo importantíssimo que é contra o Internacional, né? Então a gente perdeu o nosso melhor zagueiro. A gente já perdeu o Inácio, agora perde o melhor zagueiro, o único confiável, e nós vamos ficar aí, né, com Freitas, Manuel e Thiago Santos. E aqui vale um disclaimer, né? O Manuel traz mais segurança do que o Thiago Santos, gente. O Manuel, ontem, fazendo o que tem que fazer, tirando a bola de lá, chutando. Ainda teve uma oportunidade de gol que ele não fez, né? De cabeça. Mas, assim, um cara muito mais lúcido. Já o Thiago Santos, Deus me livre, entrou no lugar do Hércules no segundo tempo. E um Thiago Santos totalmente sem noção. Um Thiago Santos dando bote errado, voltando pra correr. Sabe? Já viu barata quando voa? Sem plano, sem estratégia aérea.
é o Thiago Santos, totalmente perdido, sem sintonia com o time, dando uns botes nada a ver. O Thiago Santos me deixa um pouco, sabe? Então assim, vamos ver o que vai acontecer, mas ficar sem Thiago Silva é uma loucura, o que, na minha opinião, coloca a zaga como a próxima prioridade da diretoria do Fluminense nessa janela. O Fluminense vai ter que buscar a zaga e, principalmente, na minha visão, buscar ali o Nino, né? A informação do GE é que o Nino vai ganhar, o Fluminense vai fazer uma proposta pro Nino nos próximos dias, então a gente tá esperando esses próximos dias aí, porque eu quero muito, né, um Nino de volta, e se não for o Nino, buscar um outro zagueiro que venha de qualidade para nos ajudar, tá bom, gente? Mas em relação ao jogo de ontem, foi isso aí. Mas ó, tu já se inscreveu aqui no canal do Flu? Ainda não? Venha fazer parte do canal que não para de crescer. Você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Ative o sininho tricolor também para todas as notificações. Assim você não perde nada. E tamo junto. Não esquece de clicar no gostei. O gostei é importantíssimo e nos ajuda demais. Então clica nesse gostei, clica no likezão. Muito obrigado a todo mundo que apoia o canal Hora do Flu. Ó, outra notícia ruim foi Soteldo, tá? Lessa trouxe também que o Soteldo... Inicialmente o Lessa trouxe que a lesão muscular foi grau 1 na coxa direita, depois ele fez uma atualização, né, que o grau foi 2 e o Soteldo deve ficar fora aí mais umas 3 semanas, hein, pessoal? Tá difícil pro Soteldo, hein? Investimento alto, jogador vive machucado, é dedinho podre, hein? Pelo amor de Deus, né? E também dentro de campo, né? Mais ou menos. Tomara que se recupere rápido. Mas vamos falar de boa notícia. Talvez a única boa notícia que a gente tem nesse vídeo. E que também não tenha, talvez não tenha a ver com a gente. Mas o Lucas Ribeiro ficou fora do jogo do Mamelodi Sundowns, tá, pessoal? Ele ficou fora dos relacionados, né? Porque tá negociando a sua saída aí. Vale destacar se essa saída vai ser de fato para o Fluminense ou para o clube do Catar, né? Que também tem um interesse no jogador e é uma proposta mais vantajosa em relação à grana, né? Para o Lucas, em relação a dinheiro, é melhor ir para o Catar. Vamos ver o que vai acontecer, mas essa é a verdade. Lucas está saindo do Mamelodi aí. Outro jogador que ficou de fora da relação ontem foi o Moreno, tá? Santi Moreno. Porém, meus amigos, o Tom Borgett trouxe uma informação que deixou o torcedor... Ué? Bom, vamos lá. Todo mundo aqui no Brasil já trata a negociação do Santi Moreno, né, como uma negociação muito avançada. Nós, do próprio canal Hora do Flu, recebemos uma informação que vai por esse caminho, né? Que a negociação estava praticamente fechada e o que a gente tinha era o Fluminense apenas tendo que resolver questões de forma de pagamento, né? Porque o Fluminense já tinha entendido quanto que o Portland ia querer e o Fluminense ia pagar. Então, só tinha que analisar ali a forma como seria esse pagamento e as garantias bancárias, né, mostrando ali que pode arcar com aquele pagamento, né, com aquelas parcelas. Só que hoje o Tom trouxe essa informação aqui, ó. Santi Moreno ficou fora do elenco do Portland, né, ontem à noite para o jogo da Copa da Liga. Mas fontes dizem, tá, que não há um acordo com o Fluminense. O Portland continua insistindo que não quer vender. Me disseram que também não houve nenhuma nova oferta do Fluminense. Aí tu vai me perguntar, Tiagão, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Como que não tem oferta, sendo que todo mundo praticamente está dizendo aí que o Santos está encaminhado, né? Todos os canais, pelo menos pelo que eu vi, também trazem, né, que o Santos está muito bem encaminhado. Até porque, né, eu vou explicar o porquê, parece que realmente está encaminhado. O que acontece aqui, pessoal? Vamos lá, o Fluminense fez uma proposta que o Portland recusou. E com isso, o Fluminense já sabe o quanto que o Portland quer. Então, vamos lá. Fluminense e o Santi Moreno, tá tudo certo.
o Fluminense com o jogador Santi Moreno está tudo certo. Repito isso aqui. Isso aqui a gente já tinha falado há um tempo já. Entre o jogador e o Fluminense, está tudo certo. O Fluminense já sabe quanto que o Portland quer. Que foi o que a gente trouxe. Que o negócio vai girar entre 4,5 milhões de dólares a 5 milhões de dólares, tá? É nessa janela aí. De 4,5 para 5, tá? É nessa janela. Que é o que o Portland quer receber. O Fluminense vai dar o que o Portland quer. A questão que a gente está agora é literalmente questões burocráticas. Mas antes de mandar a nova proposta, o Fluminense resolve essas questões de forma de pagamento e tudo mais para mandar a proposta e já fechar o negócio. Então, não é que o Fluminense vai ficar mandando um monte de propostas e tal, mas o Fluminense já sabe aonde o Portland quer, né? Então, assim, por isso que eu acredito que pode ter, as duas notícias podem ser corretas, entendeu? Pô, galera, eu tô nesse meio de futebol há muito tempo. Então, assim, o Fluminense ainda não enviou uma proposta, mas já sabe do que quer e quando chegar, já vai chegar com uma proposta que o Portland não vai recusar, né? E o Santiago Moreno já tá praticamente certo com o Fluminense aí também. Vamos ver o que vai acontecer, porque, assim, se o Fluminense de fato melar essa negociação aqui, de duas uma. Ou o Fluminense achou uma outra opção também, aí, né? Vamos supor, o negócio tá quase fechado. Aí pinta uma outra oportunidade pro Fluminense, que dentro do Fluminense enxergue como uma oportunidade melhor que o Santi Moreno. Ou o próprio Hinestrosa. Atlético Nacional resolveu abrir mão e vai vender o Hinestrosa por um valor que a diretoria encare como melhor. Ou apareçam outros jogadores que dentro do Fluminense seriam melhor do que o Santi Moreno. Fluminense, então fica para aí, a gente vai para outro nome. É isso, né? O futebol tem isso, mas não é a informação que a gente tem, tá? Repito, a informação que a gente tem e que já tem um tempo é que o negócio estava muito bem encaminhado, né? Mas aí a gente vai ficar ligado em tudo que está acontecendo e, claro, né? O Portland pode estar fazendo essa, entre aspas, essa birra na mídia, porque quer deixar claro pro seu torcedor que não quer perder um dos seus principais jogadores, né? Aquela famosa, as notícias são essas, estamos batendo o pé, mas nos bastidores já tá negociando mesmo. Isso acontece, tá, pessoal? Isso acontece. Então, vamos ficar calmos. O próprio Mário Bittencourt trouxe que esta semana, né, que começa hoje, né, o domingão, é o primeiro dia da semana. A gente tem aí, nós teremos novidades, né? E quando ele falou isso, o repórter até falou sobre o Santi Moreno. Então a gente vai ter novidades essa semana. Se o negócio estivesse dando errado, ele já tinha falado lá na hora que o Santi Moreno não vai vir mais. Santi Moreno não, né? Mas então a gente vai ter novidades essa semana aí. O Fluminense já sabe onde o Portland quer, já sabe, né? Então eu acredito que essa semana essa negociação aí vai estar fechando e essas notícias podem ser notícias para tentar justificar o seu torcedor, né, ali sobre a saída do jogador. O próprio jogador, pessoal, já fez postagem em português ouvindo funk, né? Pô, funk é uma música Rio de Janeiro, pelo menos eu sei que existe outro tipo de funk em outros lugares, mas remete ao Rio. Correto? Ele falando em português, né? Uma postagem em português. Então, assim, é o que a gente trouxe. Entre o jogador e o Fluminense tá tudo certo. Eu acredito que entre Portland e Fluminense faltam poucas coisas mesmo e isso vai se resolver nos próximos dias, tá bom? Só para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí, tá? Sobre as outras negociações, a gente ainda não tem novidade. Mas assim que surgir, nós vamos estar trazendo para vocês. Mas acho que agora o foco seria pegar o Nino lá, porque ficar sem Thiago Silva, a gente já tá sem Inácio. Então, mas é isso. Queridos, um ótimo domingo pra todos vocês. Espero que tenha ficado claro toda essa situação do Santi Moreno aí. Vamos ficar à espera, tá? Mas eu acredito que vai. Eu acredito, né? Mas, se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Ative o sininho tricolor e muito mais. Beijo no seu coração, na sua família. Um ótimo final de semana. Vambora. Forte abraço, orações de colores. Valeu, pessoal.